Olá, boa tarde. Hoje eu e a doutora Ivani vamos conversar um pouquinho sobre cistos de ovário. Existiram algumas dúvidas, nós vamos bater um papo com vocês e vamos começar falando o que é um cisto de ovário e por que ele acontece. O cisto de ovário é um evento bastante frequente, né? E que na sua maioria dos casos, ele é uma alteração benigna do ovário e é nada mais nada menos do que uma bolsinha, uma membrana fininha, cheia de líquido, né? Você pode ter vários tipos de líquido aí, né, Ana? A gente pode ter vários tipos e o ovário, como a Ivani também falou, ele é uma estrutura dinâmica. Todo mês a gente produz cistos que faz parte do processo de ovulação. Então, muitas vezes a gente faz um ultrassom, a paciente traz pra gente e apresenta um cisto de ovário funcional. Ele tem a ver com a função do ovário e é um cisto benigno, fisiológico e a gente não vai precisar fazer nada, né? Não. Acho que mais de 80% deles, né? São funcionais. Eles aparecem no decorrer do mês, né? E aumenta o cisto folicular, né? Ele é um cisto que a partir dele vai ocorrer a ovulação, depois essa paciente ovula, esse cistinho desaparece, no outro mês ele pode aparecer novamente e assim sucessivamente, né? Mas existem cistos e cistos, né? Então, os cistos foliculares, os cistos funcionais que não representam nenhum tipo de problema, em geral vão embora da mesma forma que vieram. Agora tem outros, né, Ana, que são bastante frequentes e que são importantes e que devem ser tratados, né? O cisto ele pode crescer, então essa bolsa de líquido ele vai crescendo, pode dar sintoma para a paciente, né? Aí ele vai poder dar dor, pode pesar no ovário, torcer o ovário, comprometendo a vascularização desse ovário, é uma coisa muito importante, entra em abdômen agudo. E uns cistos muito conhecidos que a gente trabalha bastante são cistos de endometriose, que são conhecidos como endometriomas. Esses não são fisiológicos e merecem atenção e tratamento. Exatamente. Eles causam dor, né? Eles aparecem nesse ovário, vão comprometendo o ovário à medida que forem crescendo, inclusive eventualmente a chegar a tomar totalmente o ovário, né? Por essa razão devem ser tratados, interferem dando dor, dando compressão de outros órgãos pélvicos, interferem na fertilidade dessa paciente e por essa razão, normalmente, se são cistos que vão crescendo, acabam por serem operados, né? Por serem retirados, né? A Luísa, ela fala que tem um cisto do lado direito, aí tanto faz, que está crescendo se ela precisa se preocupar, apesar de não sentir dor. Na realidade, assim, todo cisto de ovário persistente, né, que começa a crescer, merece atenção, né? O seu médico, o seu ginecologista, provavelmente vai fazer um controle ultrassonográfico e outros exames que podem acompanhar esse segmento. E, num determinado momento, se vê que ele continua crescendo, provavelmente vai indicar um procedimento cirúrgico ou, eventualmente, uma medicação. O importante é entender que o ovário é uma estrutura que tem uma produção de hormônios e também responsável pela produção dos óvulos, né? E tem um metabolismo muito grande. Então, aparecer cistos não é raro, principalmente na época reprodutiva e se a paciente não está usando nenhuma medicação que bloqueie essa função ovariana, como as pílulas. Exato. Saindo disso, merece atenção. É normal aparecer cisto de ovário depois da menopausa? Boa pergunta, Ana. Como o ovário ele tem uma função reprodutiva e quando você entra em menopausa, essa função já não existe, não é comum ter. Aliás, esse é um cisto que merece grande atenção, porque pode estar querendo crescer alguma coisa, não do bem, né, Ivani? Então, esse merece atenção. Especialmente, né, pós-menopausa, um cisto que apareça num ovário que já não tem mais função, ele tem que ser seguido com ultrassom, com alguns exames específicos que são marcadores tumorais, que são exames de sangue, podem ser pedidos.
E a atenção aí ela tem que ser realmente firme, né? Para não deixar passar nada mais sério sem tratamento. É isso aí. Pergunta interessante. Existe um cisto que é estranho. Me disseram que existe um cisto de ovário que ele pode ter pelos e gorduras dentro. Isso é verdade? É verdade. Existe um tipo de cisto de ovário, que é um cisto que a gente chama de um cisto complexo, porque ele não tem só um conteúdo líquido, que ele pode apresentar estruturas como pelo, osso, gordura. Na grande maioria, esses cistos, eles são de uma linhagem benigna, mas também pode ser de uma linhagem maligna. Esse cisto, independente de sintomatologia, quando ele é pequenininho pode não sentir nada, ser um achado de ultrassom, merece uma atenção, uma investigação laparoscópica, né? Esse cisto, você não falou o nome, ele é conhecido por cisto dermoide ou teratoma, né? E ele vem de uma linhagem de células germinativas primordiais, né? E a partir disso pode se desenvolver uma série de tecidos lá dentro, por isso esse nome, né? Cisto dermoide ou teratoma. Teratoma quer dizer do grego monstrinho, né? Então, é bem feinho mesmo. Bem feinho mesmo, mas graças a Deus ele, a maior parte das vezes, ele é um cisto benigno. Você já nasce com a informação de um crescimento que pode aparecer nesse ovário, né, Ivanir? É genético isso. Hoje em dia, para explicar mais facilmente, que acho que o pessoal entende mais, o conceito de célula-tronco, né? Que hoje em dia muita gente fala. Então, o que é célula-tronco? É uma célula primordial que ela pode se diferenciar em vários tecidos diferentes, né? E aí isso pode acontecer de sobrar uma célulazinha dessa lá dormente, lá dentro do ovário, e um dia ela acorda e resolve crescer coisas que não estariam no ovário, diferentes, né? que não ovário, né? Esse cisto já não tem tratamento clínico, ele é um cisto de tratamento cirúrgico, onde você faz a excisão, a retirada do cisto, preservando o restante do ovário que está bom, tá? Tem uma paciente que ela perguntou do cisto hemorrágico. O que é o cisto hemorrágico, né? O cisto da ovulação, que a gente já falou que é normal, quando esse óvulo sai desse ovário, eventualmente pode ter um sangramento, né? Em geral, pequenininho, sangrou um pouquinho, parou ali quando o óvulo sai do ovário. Às vezes o sangramento não é pequenininho, né? Então ele faz um cisto, né, com um coágulo, com sangue, ou eventualmente esse sangue até continua fluindo dentro da cavidade abdominal e aí dá muita dor. Ele irrita, né? A cavidade, dá muita dor. E não é toda vez que acontece assim, mas eventualmente num período menstrual, uma ovulação muito dolorosa, pode por vezes levar a paciente até o hospital, né? Não é o habitual, mas pode acontecer, né? E o tratamento vai depender do estado da paciente, do quanto rompeu, do tamanho do cisto, do comprometimento desse ovário, para ver se a gente vai fazer uma conduta expectante, com tratamento clínico com analgésico, ou vai necessitar de uma intervenção cirúrgica, até para cauterizar esses pontos de sangramento, para evitar o comprometimento da função e anatomia do próprio ovário.